O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, não é não? Mesmo com tanta luta, guerras, batalhas, dificuldades, né? A garantia que nós temos não era de ausência de problemas, nunca foi, né? Isso não é o Evangelho, isso não é cristianismo. Nunca nos foi ensinado a ausência de problemas. Pelo contrário, é nos ensinado a suportar qualquer circunstância, qualquer situação, né? Principalmente sabendo quem somos. E é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Bastante feliz. Eu e o Rafa fizemos uma viagem aí pastoral. E foi muito bom mesmo para nós. E com certeza isso vai se estender para a comunidade. De futuros benefícios aí para todos nós, né? Eu queria pedir para você já deixar a sua Bíblia preparada aí, Hebreus. Realmente não lembro, já paramos de fazer as contas de quantas mensagens são, né? Mas vamos dar continuidade aí à exposição à carta aos Hebreus. Acredito que só mais essa semana, porque na próxima a gente também já vai dar uma pausa para falar sobre a reforma. E aproveitando o calendário aí também. Mas essa que era a ideia, a gente ir caminhando de uma forma mais tranquila, sem pressa, sem data para acabar. Mas eu confesso a vocês, assim como foi 1 Pedro, né? Acho que foi uma das primeiras exposições, né? Que a gente acho que foi a primeira realmente aqui na casa que a gente trouxe bem detalhadamente assim. E como foi muito bom para mim, né? Eu nunca mais li 1 Pedro da mesma forma. E assim já está acontecendo com Hebreus, né? Nunca mais eu vou ler isso aqui do mesmo jeito. Obrigado, mano. E assim a gente espera que seja também com os irmãos. Amém, meus irmãos? A primeira vez que eu fui pregar, a primeira vez foi num culto de jovens, era uma palavra de oferta, e eu tinha sido convidado pelo pastor. Culto esse que 3 anos depois eu me tornaria o pastor responsável por esse mesmo culto de jovens. E eu lembro que eu lia, né, bastante a Bíblia, então eu me sentia, vamos dizer assim, encorajado a falar, sabe, a compartilhar, né, daquilo que Deus falava comigo na leitura do texto, simplesmente na leitura do texto. A minha Bíblia não era de estudos, não tinha um rodapé, eu não tinha acesso à internet na época, era por aquilo que Deus falava comigo através do texto. E eu lembro que nessa primeira vez que eu fui ministrar, e aí super nervoso, né, cara, falar ao público, né, falar às pessoas, e ainda mais a responsabilidade, e eu lembro que o texto era em 1 Crônicas, né, até anotei aqui para não acontecer de novo, tô brincando, mas o texto era em 1 Crônicas 21, né, a partir do verso 24, que falava sobre Davi, aquela peste que teve, né? Porque Davi contou o povo, ele fez um censo, sendo que Deus falou para ele não fazer, era para ele confiar em Deus, ele foi contar quanta gente ele tinha, né? E aí foi lançado uma peste e tal. O contexto em si era que Davi vai oferecer uma oferta a Deus, e ele chega num terreno e fala, cara, eu quero oferecer, fazer um altar e oferecer um holocausto nesse local aqui. E aí o dono chamava Araúna, e o Araúna falou assim, rei, toma aqui o terreno, toma o boi, toma a lenha e pode oferecer o sacrifício. E Davi diz para ele, não, de forma alguma, eu vou te pagar pelo terreno, vou pagar pelo boi, vou pagar pela lenha, porque jamais eu darei ao Senhor uma oferta que não me custe nada. E essa foi a palavra de oferta que eu ministrei. Só que antes disso, eu falei para os irmãos, olha, abra aí 1 Crônicas 21 e tal. E aí eu, nervoso, eu olhava para a Bíblia
E eu não conseguia ver o texto. E aí eu dizia, não, irmãos, eu falei errado, é 2 Crônicas. Aí todo mundo, voltando. Aí eu ia lá em 2 Crônicas. Não, irmãos, desculpa, é 1 Crônicas mesmo. Aí eles foram. Aí, de novo, não vi, sabe? Parecia que não era o mesmo texto. E eu disse, não, irmãos, é 2 Crônicas. E aí eles voltaram. E aí eu me acalmei, parei um tempinho, li direito, falei, não, irmãos, me desculpa, é 1 Crônicas mesmo. Então assim, nervoso, né? E foi muito tenso, mas foi muito bom para mim. E já a segunda vez que eu fui ministrar, já foi numa célula, como responsável da célula. E então eu preparei uma palavra já, né, um pouco mais elaborada dessa vez, né? E o texto era em João 3,19, que falava sobre a luz, as trevas, né? E aí eu fui bem temático, né? E fiz uma tipologia sobre você estar no shopping. Sabe por que no shopping, né? Porque o shopping parece que as luzes são tão claras, né? Se você tá com uma roupa meio gasta, meio sujinha, alguma coisa assim, parece que no shopping, nesses lugares, assim, a luz, né? E aí eu fiz essa analogia da luz, e que na luz, né, aparece tudo, né? Enfim, por que eu tô falando isso? Compartilhando isso com vocês? Porque, irmãos, ainda que eu aprendi de uma forma temática e textual pregar, e mesmo sem saber o que era uma pregação temática, mesmo sem saber que era uma pregação textual, mas foi assim que a gente aprendeu, de certa forma, a evolução disso foi sempre falar e comunicar para as pessoas um pouco daquilo que você queria falar. E aí então a gente usava a Bíblia para falar o que a gente achava que era bom de falar. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? E aí quando você vai olhar os outros tipos de pregação, por exemplo, né? Eu anotei aqui talvez as 7 principais, ou nem sei se tem mais, mas que seria pregação a temática, né? Por exemplo, tem vantagem e desvantagem. A temática, se você for falar de oração, por exemplo, você vai gastar um bom tempo ali, ó. Então é muito bom, né? E tem as desvantagens que você pode fugir. É sobre isso, entende? Então, a textual, né? Por exemplo, João 3,16, e aí você expor ali com mais qualidade, né? Aquela situação, aquele texto, na verdade. Aí a biográfica, onde você fala de personagens, a narrativa, onde, por exemplo, falamos das parábolas, a alegórica, que essa é a mais perigosa, onde a pessoa compara você com o personagem, né? Aí os meios aí mais neopentecostais, né? Você é sempre o Davi que mata Golias, né? Na verdade, você era Israel com medo, né? Então, assim, essa é mais perigosa. Mas aí tem a moralista, né, uma pregação que vai ensinar uma vida ética, né, de como viver a vida e tal. E aquelas mais aplicativas também, que é como lidar com a ansiedade, como vencer o estresse, como isso. Então, assim, são formas de pregação, né? Porém, meu Deus, aconteceu alguma coisa aqui. Tá, de boa. Porém, a pregação expositiva, que é o que nós estamos fazendo aqui, e não só agora em Hebreus, porque esse também é um detalhe importante, porque ainda que pregamos de maneira textual, de maneira temática, sabe? Ainda que tenhamos, graças ao Senhor e louvado seja Deus, né? Que temos nos esforçado nessa comunidade, para mesmo que seja uma pregação temática, ela é temática, mas é expositiva. Nós não estamos fugindo do que o texto fala. Quem está entendendo? Então, assim, a pregação expositiva, ela é considerada a mais ideal por manter o foco na Escritura. Ela mantém o foco nas Escrituras. E o Mark Dever, eu ia colocar aqui, mas deu problema, nem aqui nós tem nada, nem Bíblia, irmãos. Então prepara a Bíblia aí, tá? Para nós ler, que deu ruim ali. Mas o Mark Dever, no livro dele, 9 Marcas, e ele tem um livro específico também sobre pregação expositiva, ele fala assim: a pregação expositiva, quem está me ouvindo, irmãos?
Vou ler, então presta atenção aí. A pregação expositiva é aquela que extrai o significado principal do texto bíblico específico e aplica diretamente à congregação. Essa abordagem respeita a autoridade das escrituras, quem está ouvindo? Permitindo que o texto guie a mensagem, em vez de o pregador impor as suas próprias ideias. Então a pregação expositiva, ela oferece, né, essas vantagens, como por exemplo, fidelidade ao texto, onde o pregador não vai usar ali o texto como um ponto de partida para falar o que ele quer. Não, mas tem uma centralidade ali, tem uma fidelidade ao texto, uma profundidade teológica, ou seja, mesmo assuntos difíceis como o de hoje, e mesmo aqueles assuntos menos citados, menos conhecidos, então tem um aprofundamento, assim, uma profundidade teológica. A pregação expositiva faz isso. Um dos melhores benefícios, que é o crescimento espiritual, ou seja, a congregação, você, diga amém, passa a interpretar as escrituras por si mesma, tornando-se mais maduro espiritualmente. Então, ainda que para muitos seja um pouco mais difícil acompanhar, já temos um grupo de irmãos que estão crescendo assim, já vão evoluindo, vamos dizer assim, em maturidade, para entender que a Bíblia interpreta a Bíblia, e que você pode, que você deve, né, galgar aí nesse caminho. Então a exposição, ela traz um crescimento espiritual. E por último, a disciplina e a humildade do próprio pregador, aonde o pregador se submete ao ritmo da Bíblia, pregando de forma consciente, em vez de selecionar temas, né, de sua preferência e tudo mais. Então, assim, para alguém que pregou por muitos anos o que queria, talvez você não tenha noção do que eu estou dizendo. E ainda que foi muito bom e ajudava as pessoas, mas não muitas das vezes era só um caminho para falar o que eu achava que as pessoas precisavam ouvir. E não quer dizer que nós, como responsáveis da área do ensino nessa comunidade, não nos esforçamos em perceber a necessidade da comunidade. Muito pelo contrário mesmo. Nós enxergamos a necessidade da comunidade para poder trazer a mensagem. Porém, a mensagem é expositiva. Nós não temos que inventar a roda, né? Não temos que forçar nada. Por quê? Porque o evangelho é tudo que precisamos. Como falamos aqui, como eu falei no dia do batismo, mas não tem um curso de batismo? Se pregamos o evangelho, não precisa. Agora, se não pregamos o evangelho, é bom que tenha um curso mesmo. É bom deixar bem explicadinho. Quem está entendendo? Então, irmãos, por que essa introdução aparentemente nada a ver com o texto? Porque é a minha forma de gritar socorro. Porque esse texto que a gente vai expor hoje é praticamente considerado o texto mais complicado do Novo Testamento. Não vou dizer da Bíblia toda, porque tem uns ali, né, que são bem mais tensos, mas do Novo Testamento é disparado o mais complicado. Mas são dezenas, né? Algumas pessoas dizem que são dezenas de linhas de interpretação, gente. Ou seja, peraí, nós estamos se propondo a expor o texto, beleza. Mas eu e o Rafa conversando, dava choque. Tipo, mas peraí. Por quê? Porque é um assunto complicado mesmo. Então, porém, existe um caminho, né? E é esse caminho que a gente vai fazer, que é o caminho da exposição. E não querer... Porque qual foi o meu problema? Querer responder uma pergunta que para mim fica no ar. Porém, não há necessidade alguma de responder essa pergunta, que possivelmente ela nem está sendo feita. Já começou a complicar, né? Mas vamos caminhar um pouquinho. Mas o que eu queria dizer é: louvado seja Deus, né? Porque temos nessa comunidade a prática de uma pregação expositiva. Amém, irmão? Que bom, né? Que glória a Deus, Jesus, aleluia. Então hoje nós precisamos do seguinte: eu sei que vai parecer meio complicado e injusto também, mas nós precisamos fazer um regresso e pedir para que todos os que estavam domingo retrasado volte na mentalidade do sermão que o Rafael pregou. Aí você vai dizer: puxa, eu não estava. Aí onde eu tenho que puxar a sua orelha. Não estava por quê?
Tinha que estar. Aí agora vai complicar. Né? Eu sei, alguns trabalham, né? Cada um tem a sua justificativa. Não é sobre isso. A questão é que essa exposição, ela é praticamente a parte 2 do que o Rafael falou. E é impossível, né, eu fazer qualquer tipo de resumo sobre o que ele falou. Amém, irmãos? Então, assim, não sei se foi gravado. Foi gravado, Wander? Aí, ó, foi gravado, então você vai fazer isso como tarefa de casa. Não postou, mas está gravado. Sim, foi bem para a comunidade. Então, o Wander, levanta a mão aí, Wander. O Wander é esse rapaz bonito, belo. Próximo papai aí, né? E procura ele, pede link, enfim, se informa corretamente como você faz para assistir, porque pode ficar uma lacuna aí, né, para melhor compreensão. Então, mais para os que estavam presentes, então eu vou precisar que você ative aí a sua memória, relembrando sobre o que o Rafael falou, principalmente acerca do perigo da imaturidade espiritual. Ok? Esse perigo, o problema, e o que a gente vai continuar é falando o quê? Sobre o problema de não crescer espiritualmente, né? Nós amamos nossos filhos, né? Quem tem filho aí, amamos, nossos filhos são, cara, a coisa mais preciosa, né? E quando eles são bebezinhos, né? Dá vontade de comer, né? E aí, que nem o Cláudio Duarte fala, né? Aí cresce e fala, por que eu não comi? Mas é importante que ele cresça. Então, mais lindo que ele seja, nenenzinho, fofinho, é importante que ele cresça, né? Existe uma doença, que eu não sei o nome, que impede o crescimento. E a criança para de crescer a uma certa idade ali. E essas crianças que param de crescer, a morte, né, está muito mais próxima agora. A realidade é essa, que a criança que para de crescer, de se desenvolver no sentido físico mesmo, ela vai morrer mais cedo, ela vai morrer precocemente. Então, nós, obviamente, queremos que nossos filhos cresçam. Então, você imagine Deus. Então, assim, a importância de crescermos espiritualmente e o problema de não crescer, né? E esse é o nosso ponto de partida hoje. Ou seja, quantos estão me ouvindo? Por favor, olha para mim. O que acontece quando deixamos, né, de crescer? O que acontece quando não continuamos nesse caminho de maturidade? O que acontece quando ouvimos a mensagem que a gente ouviu, que ouvimos a pregação, que falamos dela, compartilhamos uns com os outros, cara, olha, nossa, isso, mas olha para mim, mas não colocamos em prática? O que acontece conosco quando domingo após domingo ouvimos uma pregação? Porque deixa eu te falar uma coisa linda, coisa fofa de Jesus, está numa igreja bíblica, né, onde tem uma pregação expositiva, não faz de você um cristão. Entende? É uma saúde para nós, mas isso não torna você um cristão. Então, assim, e entre tantas outras coisas. Então, assim, a gente precisa saber responder e entender o que acontece. O que de fato estamos fazendo, o que de fato estamos nos tornando, quem somos, né? Então, o texto ele tem um propósito de expor isso. Então, quando não crescemos naquilo que Cristo manifestou através da sua graça perfeita, o que acontece quando não nos apropriamos das bênçãos da nova aliança, o que acontece com o homem, com a mulher, quando eles param de crescer na fé, param de crescer espiritualmente. E a resposta que o Hebreus, né, o autor, nesse capítulo que nós vamos ler hoje, que é o 6, e nós vamos ler do 4 ao 9. Porém, irmãos, eu não vou conseguir expor o 7 e o 8. E eu já estou avisando com antecedência, porque até o tempo para expor o que eu já preparei vai ser complicado. Então,
o 7 e o 8 não vai interferir tanto no que a gente vai falar. E aí depois eu vejo com o Rafa se ele traz esse ponto, né, na próxima, se a gente deixa passar, enfim, a gente vai ver sobre isso, mas eu vou dar uma ênfase no 9. Estranho, né? Vou meio que pular o 7 e o 8, mas vou dar uma ênfase no 9. Então você prepara a Bíblia aí. Então, o que o autor está querendo dizer, meus irmãos, vocês estão me ouvindo? É que quando um crente para de crescer espiritualmente, quando ele para de crescer, ele morre. Quando permanecemos no caminho da imaturidade, isso é apostatar. Isso é uma apostasia. O primeiro passo é permanecer imaturo. O segundo passo já é abandonar a fé. Quem está entendendo? Então, vamos para o texto. A gente fala depois sobre apostasia, que talvez a pessoa não faz nem ideia o que é apostasia. Amém, irmãos? Né? Nunca ouvi falar essa palavra. Vamos para o texto rapidinho. Capítulo 6, verso 4 ao 9. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados experimentaram, melhor dizendo, o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz planta útil para quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. A terra é boa, produz frutos úteis. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. O seu destino é ser queimada. Verso 9. Mas acerca de vós, ó amados, acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de que coisas melhores e relativas à salvação, à salvação. Amém? Vamos orar só mais uma vez. Pai, é no nome de Cristo Jesus que eu reconheço a minha pequenez e colocamos o teu nome acima de tudo, a autoridade que é da sua palavra e não minha. E eu peço a graça do Senhor para comunicar aos meus irmãos, poder passar aquilo que eu entendi e que o Senhor comunica a nós através desse texto, e que em nome de Jesus seja útil para todos nós e que possamos sair daqui não só melhores, mas renovados, fortalecidos, exortados sim, transformados segundo o teu querer, segundo a tua vontade, para a glória de Deus, para os benefícios de Cristo, da sua igreja, para o bem do mundo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então é o seguinte, não precisa responder, mas quem já tinha lido o texto, quem conhece bem o texto, quem já se deparou com essa polêmica? Que polêmica? A polêmica do texto é exatamente um dos problemas do texto, se a gente for querer responder as perguntas aqui feitas. Quem está me entendendo? Porque, como eu falei, é o mais complicado, e por mais que a gente vai expor aqui, obviamente, não passa nem perto, né, de pretensão de esgotar o assunto, longe disso, né, ou mesmo de exaurir ou sintetizar, ou seja, resumir, né, o assunto em si. Isso aqui é milenar, a parada, a treta em si, mas não é, e aí o foco que eu quero dar é que não é sobre a polêmica do texto que a gente vai falar.
conversando com o Rafa, e eu também já tinha visto alguém comentando sobre um livro do Rômulo Monteiro, que é um livro que o Iago Martins recomenda, e nas palavras do Iago, é o melhor livro que ele já leu na vida dele em relação a esse conteúdo, né? E realmente o Rômulo Monteiro, ele traz uma quebra das tradições normais do que o texto, do que nós estamos acostumados, né? E como não vai dar para ler aqui também, eu quero ler só esse trechinho aqui, que é sobre o argumento do livro, né? Sobre o assunto, na verdade, que o Rômulo Monteiro expõe. Ele diz que o argumento todo ele gira em torno da ideia de que a perfeição cristã, especialmente à luz do livro de Hebreus, é um processo de apropriação das bênçãos da nova aliança, se apropriar das bênçãos, do benefício da nova aliança. Está falando sobre essa perfeição, né, na vida cristã. E Rômulo Monteiro argumenta que as advertências bíblicas sobre a queda, sobre a apostasia, a gente vai falar sobre isso, tá, galera? Não indicam uma possibilidade real da perda da salvação para os crentes genuínos, mas servem para expor, né, os fiéis a perseverar no caminho da perfeição. Então, Rômulo está quebrando os paradigmas aqui, vamos dizer assim, né, desses debates acerca de que esse texto fala sobre perder a salvação ou não, né? E a gente pode ler depois de novo com essa mentalidade, caso você não estava com esse pensamento. Mas, enfim, ele desafia a interpretação tradicional, como eu disse, que esses textos se referem à maturidade espiritual versus a imaturidade, propondo que os leitores de Hebreus já estão adequados para essa perfeição e precisam continuar nela, né? Já são salvos. O texto é para salvo. E em vez de regredir aos ensinamentos judaicos. Por último, essa análise também envolve uma abordagem tipológica, comparando a desobediência de Israel com o risco de desatenção espiritual por parte dos cristãos. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro: o texto não fala sobre salvação. Amém? Acabou. Em relação a isso, sim, nós temos uma confissão de fé já, né? Soterologicamente falando, né, sobre o ensino, doutrina da salvação, que nós cremos que não se perde a salvação, se é que é salvo, ok? Então nós cremos que a salvação não se perde, se é que é salvo, ok? Então, como eu disse, o texto não tem pretensão nada disso, e nós defendemos isso por crer, né, de forma tradicional, né, nessa confissão aí calvinista, né, pelo menos nessa questão da salvação, porque cremos que o homem não poderia salvar a si mesmo, amém? Talvez você não acredite assim, e não tem problema algum. Talvez vai divergir uma coisa ou outra, mas não é um problema, amém, irmãos? Mas, porque você vai dizer, não, mas beleza, Jesus me salvou, mas eu preciso dar uma força, né? Eu preciso dar uma ajuda para ele, né? E o que nós estamos dizendo é que nós acreditamos que você é incapaz de dar essa força. Você é incapaz de contribuir, de ajudar, de participar da sua própria salvação. Quem está entendendo? Né? Nós não acreditamos também que alguém que nasceu de novo vai desnascer. Né? Não sei se nem existe essa palavra, desnascer, né? Mas acabamos de inventar. E não cremos que alguém tenha a capacidade de remover das mãos do bom pastor a sua ovelha. Alguém teria essa capacidade? Não cremos. Amém, irmãos? Nem a própria ovelha, obviamente. Então, desde o início da carta aos Hebreus, o argumento que está sendo montado é sobre a superioridade de Cristo. Lembra disso, gente? Você lembra dos começos? A gente falou a supremacia de Jesus, acerca dos anjos, acerca dessa superioridade dele a Moisés, a Abraão, a Arão, né? Então, assim, o autor está apresentando Jesus como sendo o sumo sacerdote perfeito,
o sacerdote perfeito e o sacrifício perfeito. Unicamente, definitivamente. Então o autor está defendendo isso. Então a gente precisa entender que tudo que a gente está falando aqui é uma continuação. A carta aos Hebreus é considerado uma pregação. Inclusive o próprio Rômulo Monteiro diz isso. É uma pregação. Então assim, ele está construindo todo o entendimento desde o começo. Ele não muda de assunto, ele está indo. Então a gente precisa lembrar disso, né? Então assim, desde o começo está falando de Jesus, apresentando Jesus como esse sumo sacerdote, único e também como perfeito sacrifício, né? Onde ele mesmo se ofereceu e que ele resolveu de uma vez e definitivamente a questão do pecado. Posso ouvir amém? Jesus resolveu definitivamente a questão do pecado. Ainda estamos debaixo de influência, porque nessa terra, né, nessa vida ainda vamos passar por isso, mas não estamos mais debaixo do poder do pecado. Onde está, né? O pecado perdeu o seu poder. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Então, o autor está dizendo que Cristo estabeleceu através desse sacrifício uma aliança que não é provisória. Entendeu? Então isso aqui, peraí, por isso que é muito errado a gente ficar nessa, não, eu estou salvo essa semana. Aí eu fiz uma burrada, puxa, agora eu não estou mais salvo, aí tem que me salvar de novo, e aí você fica naquela coisa. Então a segurança da salvação não existe para essas pessoas. Elas nunca são seguras, né? E lógico, com isso eu não estou dizendo que participar de rituais, né? Frequentar culto, dar uma ofertinha, ou ser um dizimista fiel, aleluia, que isso te salva. Não é isso, que isso te inclui, né? Só estou querendo dizer que é maravilhoso a segurança da salvação. É confortante demais. E quando entendemos isso, pode ter certeza, quando entendemos isso da maneira madura, como deve ser, nós não temos a preocupação de ficar, mas então quer dizer que eu vou viver do jeito que eu quiser, posso fazer os pecados que eu quero, entendeu? Isso aí só denuncia que não entendeu, na verdade, e que é uma imaturidade ainda. Amém, irmão? Amém? Beleza. Então Hebreus 6 é usado para argumentar. Aliás, se Hebreus 6 fosse usado para argumentar, né, que é possível perder a salvação, nós teríamos muitos outros textos afirmando que não, né? Então o assunto aqui não é salvação, o assunto aqui não é calvinismo, não é arminianismo, amém, meus irmãos? Não tem nada disso, e nem mesmo um ponto central sobre a igreja invisível e a igreja visível, porque a igreja invisível é a igreja de Cristo, essa igreja é salva, né? A igreja visível tem problemas, como eu disse. Então participar da igreja visível não te salva, amém? Ser participante, ser membro da igreja invisível, sim, é a sua salvação. Glória a Deus, aleluia, que bom, maravilha. Estou um pouco mais leve, né? Nem comecei, mas eu estou melhor já. Então vamos lá, meus irmãos. O entendimento que essa passagem, né, quer trazer é uma reflexão. Então o autor aos Hebreus, ele está provocando a galera para refletir, e ele vai usar então uma linguagem forte. Por isso que a gente leu, né, de maneira, e é pesado, não é pesado? Vocês leram aí, né? Amém? É impossível. Vamos ler de novo, só para a gente relembrar aqui, ó, 4. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes e dos poderes vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha. Então o autor, ele quer falar assim de uma maneira forte, ele quer trazer um choque, e tem que ser assim, porque o assunto é sério, amém, irmãos? O assunto era sério, é sério. Os caras estavam deixando
o que eles tinham já do cristianismo, que eles já tinham recebido de Deus, para voltar às práticas judaizantes. Então, assim, havia um perigo muito grande. E esse autor aqui, como pastor, vamos dizer assim, desses irmãos, ele precisava ser duro. Há um pecado aqui. Que pecado? O pecado da apostasia. O que significa apostasia? A palavra apostasia significa sair. Então a apostasia, ela é ruim ou ela é má? Ou ela é ruim, ela é má, ficou ótimo, né? Ela é má ou ela é boa? Né? Depende de onde você saiu. Então eu sou um apóstata, que eu saí de uma seita. Então foi ótimo. Quem mais saiu de uma seita aí? Aleluia, Jesus. Então você é um apóstata. Quem está entendendo? Então a palavra é que hoje em dia deixou de ter um significado real a apostasia. Ela já é automaticamente linkada ao negativo. Faz sentido? Então falou apostasia já é ruim. Ninguém pensa que poderia ser bom, né? Mas quando rompemos com a seita, quando saímos desse lugar, né? O próprio Jesus, né? O texto vai dizer que ele saiu do meio deles, né? Então Jesus também apostatou da onde estava errado. Amém, meus irmãos? Então, mas no caso aqui, nós estamos falando da apostasia no sentido ruim. Por quê? Porque esses irmãos estavam saindo do cristianismo, né? Negando, vamos dizer assim, a sua fé. Então, por mais que ele fale duro, eu queria ler com você o verso 9, que ele dá uma ênfase. Ele diz assim, ó: quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de coisas melhores. Deixa eu ler aqui. Mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos, né, convictos de coisas melhores relativas à salvação, relacionadas à salvação. O autor Hebreus está dizendo assim: ainda que eu fale assim com vocês, ainda que eu estou dizendo dessa maneira dura, ainda que eu estou batendo, eu estou fazendo isso em amor. É um alerta, eu preciso acordar vocês. Então o autor não está dizendo que eles são, né, que eles, por exemplo, não são cristãos. Ele está falando como se eles não fossem. Mas aí ele vai dizer no 9 exatamente para dizer, ó, ainda que eu fale duro, ainda que eu esteja falando dessa forma, eu falo porque precisa falar. Mas eu vejo, ainda que eu fale dessa forma, eu tenho consciência de quem vocês são e das coisas concernentes à salvação. Então, assim, um exemplo que a gente pode dar é um pai, né, uma mãe que tem que repreender, corrigir seu filho ali, e que briga e que às vezes até bate, né? Ou seja, uma correção até física, mas que vai chamar a criança depois, né? O certo sempre foi esse, né? Mesmo que você dá umas palmadas, você faça em amor, porque o grande erro sempre foi a gente bater com raiva, bater com ódio, querendo descontar e tal. Então, porque se a gente pensa em amor, a gente acaba nem batendo, né? Não, vou pensar agora com calma. Passou a raiva, calma, vamos lá, aí você acaba não batendo ainda, né? Mas mesmo que você faça essa correção, você vai fazer e vai dizer pro filho, mas papai te ama. Não é assim, irmãos? É isso que o autor está querendo dizer. Por quê? Porque a forma que o pai agiu pode gerar na cabeça da criança que ele não ama de verdade. Quem está aqui? Então aqueles irmãos poderiam estar achando que o autor estava falando que eles não eram cristãos. Mas ele está dizendo, ó, eu sei que vocês são. Amém, irmãos? Então, e ainda que eu fale dessa forma, né? Tinha um outro exemplo aqui. Mas enfim,
É como se o autor está dizendo, eu sei que vocês são crentes, mas eu precisei falar com vocês dessa forma para que vocês continuem a ser crente. Entende? Que não, eu preciso falar para o meu filho duro, porque eu preciso que ele continue sabendo que ele é meu filho e que ele se sinta filho. Mas para isso falei com ele de forma dura, para ele continuar, e não porque ele não é meu filho. Quem está entendendo? Então o autor está fazendo a mesma coisa. Eu estou tratando vocês como não crentes, para vocês não sair do caminho, para vocês não sair do caminho da fé. Então estou tratando vocês como se vocês, para vocês entender a consequência, vamos dizer assim. É como se ele dissesse assim, para tudo. Deixa eu falar assim, calma aí, dá uma pausa. Vem cá, deixa eu explicar uma coisa para você. Às vezes a gente não tem que fazer isso, tipo, parar e falar, não, pera, calma. Vem cá, deixa eu explicar. Esse é um termo até que o pessoal, os estudiosos dizem que ele usou, né? Para fazer isso. Chamar, dizer assim, pera aí. Presta atenção aqui, no que eu vou te falar. Escuta isso aqui. Entendeu? Pensa, na verdade ele está chamando a reflexão. Então ele está chamando os hebreus ali, o público, dizendo assim, pensa comigo. Pensa comigo, se for dessa forma. E aí ele vai começar a explicar. Então, ele está falando sobre maturidade espiritual. É o assunto. E aí ele começa a falar de apostasia. Então os caras dão um choque. E por que ele faz isso? Ele quer deixar claro que ele acredita na conversão daqueles irmãos, acredita que eles são crentes, mas que ele precisa falar daquela forma para que eles continuem sendo crentes. Amém, irmãos? Não é fácil, tá? Para mim, se tá difícil para você, imagina para mim, tá? Mas é isso. Deu para entender ou não? Amém ou não amém? Isso tem a ver, agora vai começar a ficar um pouquinho mais fácil, mas isso tem a ver com os alertas que Deus dá para nós. E a gente vai ver esses alertas na Bíblia, né? E eu não tive tempo de preparar alguns alertas, né? Alguns textos que a gente poderia citar. Mas a gente vê as Escrituras, Deus fazendo isso, dando advertências. Isso tem a ver com a nossa perseverança, com a perseverança dos santos, porque é isso que nos aperfeiçoa. Então, por muitas vezes, os alertas de Deus vai nos tratar como se nós não fôssemos crentes, vamos dizer assim. Vai nos apertar. Como se a gente tivesse saído do caminho, mas Ele está nos apertando para que a gente não saia. Estão entendendo? Amém, que bom, né? Então, como eu disse, o pai que ama o filho corrige ali, às vezes, fisicamente, justamente para que o filho permaneça no lugar de filho. E não porque ele não é mais filho, não porque o zelo do pai é que ele entenda que ele precisa permanecer ali no filho, né? Às vezes a esposa faz isso também. Uma vez a Aline, a gente já era cristão, né? Pelo menos um de nós devia ser, tô brincando. A gente já era cristão, tudo, passando por muitas situações lá, de batalha, inclusive não, principalmente financeira. E um dia a Aline pegou e falou pra mim, ela acho que nem sei se ela lembra dessas coisas, não é uma coisa que eu lembro também, eu lembrei preparando aqui. Mas ela falou uma coisa pra mim que foi terrível, cara. Terrível, e assim, horrível de se ouvir. Quem tá aqui? Foi horrível de se ouvir, principalmente da sua esposa. Então assim, uma das coisas mais leves que ela falou foi que ela se sentia numa casa sem telhado. Para um homem ouvir isso, que a sua mulher se sente numa casa sem telhado, então doeu muito, muito mesmo. Então uma esposa às vezes vai fazer isso, vai chamar o marido bem amorosamente, de forma bem carinhosa, vai sentar do lado dele e vai humilhá-lo. Quem está entendendo? Vai falar coisas sobre os seus erros, sobre os seus comportamentos, que são horríveis de ouvir. Mas por quê? Porque ela quer permanecer submissa.
Para que ela permaneça submissa, ela tem que expor aqueles erros e defeitos que ele está tendo. Quem está entendendo, irmãos? Quem está entendendo melhor o que o autor dos Hebreus está tentando fazer aqui? Então, com a graça e a misericórdia de Deus, ela vai humilhar você, né? Humilhar o marido, para que ela possa permanecer submissa. Então, um outro exemplo é o patrão que vai falar com o seu funcionário sobre demissão. Ainda que a última coisa que ele quer fazer é demitir o funcionário, mas ele quer que o funcionário tenha noção, consciência de como vai ser se ele for demitido. Mas ele não quer demitir. A última coisa que ele quer fazer, ele ama o funcionário, gosta do trabalho do cara, mas ele precisa ter essa conversa sobre demissão, para que o funcionário permaneça um bom funcionário. Quem está entendendo? Então, faz mais sentido agora, né? Muitas vezes Deus vai fazer isso com a gente, nos tratar como descrentes, justamente para que nós não nos afastemos do caminho da graça. Quem está entendendo? Às vezes Deus vai nos tratar com força, com dureza, e vai nos fazer pensar: poxa, será que eu sou crente mesmo? Você já não ouviu umas lapadas assim da parte de Deus que você coloca em xeque até a sua conversão? Você fala: caramba, não sei não, hein? Isso é para que você continue. Isso é para que você avance. Isso é para que você cresça. Por isso que eu disse, não faz sentido nenhuma ouvir a palavra que o Rafael pregou aqui domingo retrasado e você não colocar nada em prática na sua vida. Não faz sentido. Só falar que foi legal, pô, que palavra boa. Quem está entendendo, irmãos? Isso tem a ver com as advertências, como eu disse, e os alertas que Deus faz, que a maioria das vezes são duras. Então os irmãos aqui os Hebreus, os ouvintes da carta, eles estão querendo o quê? Retroceder. Eles estavam endurecendo o coração, caindo no caminho do erro. E Deus vai lembrar a eles sobre o destino daqueles que escolhem viver desse jeito. Ainda que não é o que Deus está dizendo que vai acontecer com eles. Deu para entender? Então ninguém está condenando. Por isso que o texto não fala sobre salvação. O autor aos Hebreus não está condenando, ele não está dizendo que os salvos caíram. Ele está expondo uma situação como: olha que ridículo, olha que absurdo que seria. Então, como pastor, às vezes a gente também tem que ser mais duro. E eu, particularmente, quando eu percebo que a pessoa é mais madura, é aí que eu bato. E aí, às vezes, a impressão que se tem é que aquele irmão, aquela pessoa, né, que está vivendo a vida do jeito que quer, talvez é a que menos ouve repreensão. Então, cuidado, irmão. Por quê? Porque talvez já foi chamada a sua atenção e você não ligou e você está seguindo do jeito que você quer. E a grande verdade é que, como pastor, esse método sempre foi visível na minha vida. Eu sempre apertei mais quem eu julgava mais maduro. Sempre foi assim. E como é importante mostrar a gravidade do pecado. E olha que louco, somos salvos, cremos que não perdemos a salvação, mas precisamos mostrar a gravidade do pecado. Quem está entendendo? Justamente porque eu acredito que não é o caminho que a pessoa quer. Então se aperta, você chama de sem vergonha, canalha. Já aconteceu do cara reclamar tanto da mulher para mim que eu falei: larga, não, vamos ligar para ela aqui, vai divorciar. Não, entendeu? Aí o cara, peraí, não, também não é isso que eu quero. Tá difícil, irmão, por favor, não venha mais na igreja, abraça o capeta, velho.
Não, entendeu? Aí a pessoa fala, peraí, pô, não é o que eu quero. Quem tá aqui? Não é o que eu quero de verdade. Porque se fosse o que você quisesse de verdade, você nem tava aqui. Faz sentido? Então, meus irmãos, o autor aos Hebreus, ele está dizendo, olha, eu vou pegar pesado, eu vou falar para vocês umas coisas, mas é para despertar vocês. Vou falar, vai ser de jeito complicado, mas é para levar vocês a refletir sobre a descrença. Mas eu estou convicto que vocês são salvos. Eu estou convicto sobre coisas melhores acerca da salvação. E aí ele está dizendo, mas para quem permanece na imaturidade e não se apropria das bênçãos, daquilo que é benefício da nova aliança, é um caminho difícil, tortuoso, infeliz, e o final é morte. E esse é o ponto. Ele está convicto que aqueles irmãos queriam continuar na fé, entende? Os irmãos estão criando um outro meio, a gente vai falar disso aqui se der tempo. Os irmãos estão criando um outro caminho. Eles não queriam sair do caminho. Eles estão querendo criar um que eles pudessem unir as duas coisas, que é o que a gente chama de sincretismo. Vamos lá, irmãos. Deixa eu correr aqui. Então ele está convidando aqueles irmãos a uma reflexão daquilo que eles receberam em Cristo Jesus. Então vamos lá. Um dos caminhos então para permanecer na fé é nos apegarmos às mudanças, quem está me ouvindo? E a transformação que Cristo realizou em nós. Um dos caminhos para permanecer é nos apegarmos a quem somos em Jesus. E o que Ele fez por nós. A transformação que nós recebemos. E olha, irmãos, eu vou falar para você, como que isso às vezes passa batido. Por quê? Porque é normal e é comum e tem o seu lugar. A gente, principalmente agora, talvez mais do que nunca, né, crendo na depravação total, como a gente reconhece as nossas mazelas, a nossa pobreza, e isso é importante. Mas como que a gente deixa de lembrar do que Jesus fez nas nossas vidas? De quem somos nós nas regiões celestiais? Como esquecemos disso? E aí passamos às vezes por afronta do pecado, do Satanás, por não entender o nosso lugar. E o que o autor está dizendo, por vocês não entender quem somos, quem vocês são, é por isso que vocês começam a desviar, a criar um outro caminho. Então, ele vai mostrar que o caminho para fugir da imaturidade é permanecer. E é o que? Lembrar do que Cristo fez. Se nós queremos amadurecer e fugir do caminho da apostasia, do pecado, que é o abandono, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar quem somos. Lembrar o que Deus fez através de Jesus na nossa vida. Vamos lá, irmão, quem lembra aqui de onde Deus te tirou? Quem lembra o que o Senhor fez na sua vida? E não é só isso, é o que o Senhor fez para nós como filhos. Tudo isso que Ele vai depois aqui expor, essa iluminação, esse acesso aos poderes vindouros. Quem somos nós na parada? Será que hoje a gente consegue dizer para o pecado: ô, você está falando com quem, rapaz? Ou perdemos esse lugar? E aí o pecado tem tanta voz e tanta força, porque esquecemos quem somos, que o que foi feito na nossa vida e quem fez. É esse entendimento que o autor dos Hebreus quer passar. Que quando somos tentados, quando o mundo nos seduz, quando a carne se desespera pedindo erro, uma das formas de vencermos é encarar o pecado, encarar o diabo, encarar as trevas, a oposição e lembrar quem somos.
que o que recebemos não é mérito nosso. Posso ouvir um amém? Não recebemos, o que nós recebemos não é mérito nosso, mas é poderoso. Não depende da nossa capacidade, mas foi dada pelo Rei dos Reis. Ou seja, diante do Senhor temos que reconhecer a nossa pobreza, a nossa miséria, sermos pobres de espírito e dizer: não tenho nada a não ser o Senhor, porque se eu tenho o Senhor eu tenho tudo, mas sem o Senhor eu não tenho nada. Sou pobre, miserável, não tenho nada para dar, nada para oferecer, sou um pecador desgraçado. Isso diante do Senhor, mas diante do pecado, diante do diabo, diante do inferno, nós temos que reconhecer quem somos e o que recebemos, e de quem recebemos, que é algo poderoso e eterno. Então o autor ele vai dizer: uma vez iluminados, ou seja, nós fomos iluminados. Você entende, irmão? Esse texto está falando de nós, está falando do salvo, tentando colocar o salvo no seu lugar. E ele usa o termo uma vez iluminados, e uma vez aqui não tem a ver com temporal. Uma vez fomos iluminados de uma vez por todas. É isso que ele está querendo dizer. Perceber essa luz era algo que era impossível. Quem está entendendo? Fomos iluminados. Agora nós vemos o que não víamos, entendemos o que não entendíamos. Fomos iluminados. Não apenas por instrução, mas ver o que não estávamos vendo. Uma iluminação. Você entende de uma forma que você não entendia antes. Fomos iluminados pelo próprio Deus. Depois ele fala que provamos, que aqueles irmãos ali provaram do dom celestial. E esse provar aqui tem o sentido de experimentar. E é a mesma palavra que é usada para Jesus, que provou da morte. Então Jesus morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu, irmãos? É a mesma palavra. Jesus provou da morte. Ele está dizendo aqui: nós provamos do dom celestial. Provamos ou não provamos? Provamos. Então é justo falar que tudo aquilo que é relacionado à salvação, ao dom do Espírito, perdão do pecado, enfim, todos os benefícios, um dom celestial, ou seja, vem do céu, que quem provê isso diretamente é Deus que provê isso diretamente para nós, para que a gente possa se desenvolver no próprio caminho de Deus. Então Deus provê para nós, para que a gente possa se desenvolver no próprio caminho dele. Depois ele fala que provamos da boa palavra de Deus, participantes da instrução das Escrituras, daquilo que Deus tem a dizer. Somos participantes daquilo que Deus tem a dizer. Fomos feridos pela palavra. Um Deus que nos dá a sua palavra, e ela é viva e ela é eficaz. Participantes do poder vindouro, participantes de uma escatologia futura, aquilo que sabe, provamos daquilo que há de ser, já estamos experimentando o do mundo que há de vir, já estamos inseridos no projeto apocalíptico de Deus. Não apenas salvos, mas participantes dos poderes vindouros. Quantos estão aqui, irmãos? Então todo esse entendimento, para a gente saber quem somos, que fomos trazidos para perto de Deus por um caminho maior, superior. Olha aqui para mim, irmãos. O que aconteceu na sua vida foi uma obra sobrenatural.
Não é normal, não é comum, não é natural. É da parte de Deus e é sobrenatural. O autor aos Hebreus está apelando para que a gente entenda quem somos. Está apelando para esses irmãos entender quem eles são. Para que assim eles permaneçam. O caminho do pecado, da imaturidade, o caminho da apostasia é esquecer quem somos. É aqui que começa o problema. Esse caminho de apostatar começa quando esquecemos quem somos e o que foi feito por nós. Esquecer o que Deus fez por nós, considerando tudo aquilo que Deus fez em nós pequeno diante do pecado. Ô irmão, misericórdia, isso não é sério? Como que isso não é sério? Você começa a apostatar quando você olha para os seus problemas, dificuldade, quando você encara o pecado e isso tudo é maior do que Deus fez. Vamos lá. E aí que está o problema. Se converter não é mudar as ideias, não é frequentar culto, não é fazer parte de uma membresia. Não é cara, não, agora eu compreendo melhor as escrituras. Não, isso não faz de você um cristão. Porque a transformação que houve na vida de quem nasceu de novo é sobrenatural. A transformação que aconteceu com você é sobrenatural. Jesus não morreu para dar uma melhoradinha na sua vida. Não é um puxadinho, né? É uma mansão celestial. O próprio Deus abriu a nossa mente para compreender coisas novas. Iluminou. Fomos iluminados, participantes de um plano futuro, bebemos das bênçãos daquilo que é eterno, fomos instruídos pelo poder da palavra, e não é apenas uma adição de informações religiosas, mas uma transformação na nossa cosmovisão, na forma de enxergarmos o mundo. Não é só adicionar coisas, não, nós somos transformados, nossa visão mudou. Você era cego e você passou a enxergar. Quem está me ouvindo? Você era louco, agora passa a ter sabedoria sobre a verdade. Você estava perdido, vagando, e agora você está dentro de um plano de glória eterna. Então o pecado aqui, a apostasia, é esquecer tudo isso. Esquecer quem somos. Esquecer aquilo que recebemos em Cristo Jesus. Tudo que a apostasia quer é que você esqueça do tamanho da transformação que Deus fez em você. E é assim que o pecado tem seduzido a gente. E é assim que o pecado tem seduzido as pessoas, nos fazendo deixar de acreditar que somos transformados. Colocamos em xeque, muitas das vezes, fazendo a gente pensar. Se você não sabe, olha para mim, você não sabe se Deus te ama, você não sabe se você está salvo, você não sabe se Deus está bravo com você, se você vai para o céu, você não sabe se você é um cristão, você não consegue responder: ei, você é um cristão? Porque responder também sem pensar. E aí o Deus desse século, né? A velha administração faz a gente pensar que não fomos transformados nada. E aí a gente vai perdendo cada vez mais para o pecado. E ele começa a te convencer que você é igual a todo mundo, que não vale a pena se esforçar tanto, porque no final você nem sabe se Deus quer você ou não. Você acha que existem pessoas assim, irmão? Que não sabe, não tem certeza se Deus quer ela ou não.
Pessoas que já ouviram tanto o Deus desse século, que elas dizem, realmente eu não tem jeito para mim não. Quando isso acontece, quando o diabo te faz esquecer quem você é quando a apostasia te fisga, é quando você mordeu a isca. E o autor dos Hebreus vai dizer a palavra: esses homens caíram. Esses homens caíram. Ele está dizendo aqueles que passaram por tudo isso e caem. Quando esquecemos de tudo isso. Por isso o autor dos Hebreus dá um choque de realidade naqueles irmãos. É por isso que como ministros, né, como pastores, precisamos muitas das vezes também dar esse choque de realidade nos irmãos. Precisamos também passar por esse choque de realidade. E aí é a graça de Deus saber equilibrar isso. Porque já teve vezes que eu agi de pancada e não era. Já teve vezes que eu fui mais duro e era eu. Era eu querendo pegar o cara. Aí às vezes não dá muito certo. Às vezes dá, às vezes não dá. Então, graça de Deus para saber equilibrar isso. Saber quando agir fora do manual. E que você também pode passar por isso. Ajudando alguém na sua casa. Quando precisamos corrigir de maneira dura. Porque, como eu disse, reclama do marido. Mas a hora que fala, então sai de casa, larga a mão desse cara. Fala, não, também não é assim. Ele não é tão ruim assim também. Por quê? Porque não é o que quer. Quem está entendendo, irmãos? Então, às vezes, demoramos para lembrar quem nós somos. Demoramos para lembrar que tememos ao Senhor. Quem está aqui? Você precisa lembrar que você teme ao Senhor. E quanto mais isso for evidência na sua vida, irmão, mais você vai cessar a sua boca, seus ouvidos, em relação a ouvir o que o pecado e o diabo têm para dizer. E mais você vai ter percepção de quem você é em Cristo Jesus. Por aquilo que o Senhor te deu, por aquilo que o Senhor fez na sua vida. Quem está entendendo? E é exatamente isso que o autor aos Hebreus está fazendo com aqueles irmãos. Ele diz assim: quem esses homens são? Iluminados, provaram do dom celestial, receberam uma boa palavra da parte de Deus, foram adicionados na participação do reino vindouro. Mas o que acontece quando eles caem? Se vocês receberam tudo isso, como é que vocês podem cair? É o que ele está tentando dizer. Se vocês receberam tudo isso, como que vocês ainda vão cair? E ele fala isso no verso 6. E cair ali fala diretamente com aquilo que aconteceu. Ele está linkando com aquilo que aconteceu com o pessoal do Egito. Tem que lembrar disso, que ele já falou disso no capítulo 3, né, no capítulo 4 também. Ele está fazendo sempre essa comparação tipológica. A mesma linguagem ele está usando. Cair aqui, ou seja, é sobre aquilo que a gente falou também, sobre deixar de entrar no descanso do Senhor. É permanecer incrédulo, mesmo diante das coisas que Deus fez. Cair é não continuar.
Não se deixar levar pela perfeição da obra de Cristo. E é aqui que entra, eu já vou encerrar, mas é aqui que entra um dos grandes centros do problema de Hebreus 6. Aqueles homens não estavam no caminho da imaturidade e da apostasia, simplesmente negando Jesus. Quem está me ouvindo? Aqueles homens não estavam caminhando para uma apostasia, negando Jesus. Eles estavam, e aqui eu queria muito que você prestasse atenção, e eu já vou acabar, mas eles estavam criando um caminho novo. Um caminho de imaturidade. Um novo tipo de fé eles estavam tentando fazer. Eles eram cristãos, queriam ser cristãos, mas eram judeus e queriam continuar judaizantes. Quem está entendendo? Eles eram cristãos, gostavam de ser cristãos, mas eram judeus e também queriam continuar judaizantes. Até porque havia uma perseguição. E eles estavam tentando o quê? Se livrar dessa perseguição, como a gente já falou também nas outras vezes. Então, eles caíram, ou seja, num tipo de cristianismo imaturo, onde eles avançavam no caminho da imaturidade, continuando apegado aos ritos da velha aliança. Então era um sincretismo que a gente vê hoje em dia também, a gente poderia falar sobre isso, mas o que acontecia? Era Jesus não suficiente, a obra de Cristo não suficiente. Então precisava o quê? Eles precisavam dos ritos, eles precisavam dos sábados, das dietas alimentares dos judeus, eles precisavam dos rituais, dos sacrifícios, dos sábados. Eles queriam ainda o judaísmo. Como eu disse, muito comum nos dias de hoje. A gente vê aí as festas judaicas comemoradas nas igrejas, como se fosse um tipo de ordenação, como se fosse, sabe, como se fosse agregar. Que Deus tem dois povos ainda, e que Israel é um povo superior. Então você tem que ir para Israel, você tem que pegar a pedra de Israel, aí você tem que guardar um pouquinho da terra de Israel, aí você compra o óleo lá em Israel, e aí você tem uma bandeira de Israel. Eles queriam Jesus, mas não só Jesus. E essa era a queda desses homens. É assim que eles estavam caindo, quem está entendendo? Era assim que eles estavam caindo, estavam abandonando a verdadeira fé, adicionando coisas, adicionando ritos. E hoje, para nós vamos nos deparar ainda, olha aqui para mim, irmãos, por favor, nós vamos nos deparar ainda com sincretismos silenciosos, não tão vistos, mas que nos deparamos. O irmão é cristão, mas tem superstição, é cristão, mas tem medo do gato preto, entendeu? Não passa debaixo da escada, tem um trevo de 4 folhas na carteira. É Jesus e mais a superstição. Jesus e uma pulseirinha que eu tenho aqui, que é lá do Senhor do Bonfim, para espantar o mal-olhado. Quem está me ouvindo? É Jesus e mais alguma coisa. É Jesus, mas eu vou na benzedeira. É Jesus, mais um passe, mais um banho de pipoca. É Jesus e os signos. Eu sou cristão, mas também sou de Gêmeos. É Jesus e os horóscopos, é Jesus e os astros, as estrelas. É Jesus e os meus temperamentos. Não é que eu sou sanguíneo, tá? Me desculpa. Eu sou mesmo sanguíneo. Sanguíneo hemorrágico. Porém, sendo sanguíneo, sou governado pelos frutos do Espírito, não pelo meu temperamento. Amém, meus irmãos? E nem você. Não é Jesus e os espíritos. As religiões, elas amam Jesus, sim ou não? As religiões amam Jesus. Jesus está em todas as religiões, quase. Tem Jesus no Alcorão.
Jesus é um cara muito gente boa, entendeu? É top, não, Jesus falou uns negócios muito bacanas, todo mundo quer Jesus. Eu ouvi o Iago falando assim, Hitler ninguém quer, né? A esquerda diz que Hitler é da direita, a direita diz que Hitler é da esquerda, ninguém quer o Hitler, mas Jesus todo mundo quer trazer pro time. Os liberais, não, Jesus é liberal, não, Jesus é Jesus da hipergraça, Jesus é amoroso. Aí tem o Jesus também carrasco, né? É o fogo consumidor. Todo mundo quer Jesus pro seu time. Mas não como Deus. Não como Senhor. Não como Redentor. A gente vê isso acontecer. Isso é um tipo de sincretismo. Isso é um tipo de caminhar para a apostasia. Quem está entendendo que a apostasia não é só negar Jesus? Qual é o problema de permanecer nesse caminho de imaturidade? É que o fundamento de todas as heresias é sempre o mesmo. Jesus não é suficiente. O fundamento para todas as heresias é sempre o mesmo. Jesus não é suficiente. Eu preciso acabar, mas é assim que esses homens caíram. É assim que a gente cai. Quando a gente deixa de achar que aquilo que Jesus fez não é mais suficiente. Que a gente precisa de alguma coisa a mais algum elemento, mais algum ritual. Não, a gente precisa de Jesus, a gente precisa de mais alguma uma unção. Não, a gente precisa de uma imersão, um ativamento profético. Jesus não é suficiente. É simpatias, é cristais, é incensos, astros e tudo mais que a gente possa adicionar. Então esse sincretismo dos hebreus cobrava que Jesus teria que morrer de novo. E é aqui que eu estou encerrando. E é isso que o autor está tentando chegar nesse ponto. O grande absurdo, o grande caos, essa mensagem de condenação que o autor está trazendo. Porque se eles esqueceram quem que eles são, se eles esqueciam aquilo que Jesus tinha feito e caíam adicionando elementos à salvação, como o povo no deserto, como foi com o povo que não entrou no descanso. Eles estavam dizendo que Jesus teria que voltar e morrer de novo. O autor está dizendo que Jesus teria que voltar e morrer de novo. E isso é um problema muito sério, porque Jesus já fez isso, Jesus já pagou o preço. Não temos outro Messias. Jesus já limpou os nossos pecados e abriu o caminho para o céu. Posso ouvir amém, irmãos? Nos deu a salvação, nos deu a redenção, nos reconciliou. Jesus já fez isso, já somos participantes da obra espiritual. Então, se já estamos nisso, se já recebemos tudo isso, e isso não foi o suficiente, se isso não é o bastante, e agora? É por isso que ele vai dizer que Jesus tem que morrer de novo. Se tudo isso que vocês receberem ainda não é suficiente, então Jesus teria que morrer de novo, e isso é impossível. É impossível. Jesus já morreu. O Salvador já veio. O sangue da nova aliança já foi derramado. Se você volta à sombra do Antigo Testamento, você ainda está querendo que o sangue seja derramado. Como a gente já falou bastante aqui sobre a sombra, né? Sobre voltar para a sombra. Se você ainda está voltando para a profecia, então que significa que para você ela não se cumpriu. Ou seja, é impossível. É impossível então que quem recebeu tudo isso e caia, seja renovado para arrependimento. Por quê? Porque Jesus não vai morrer de novo. Não vai vir outro Messias. Vocês estariam para si mesmo crucificando o Filho de Deus de novo. E isso é impossível.
Ele já foi exposto à vergonha. Ele já foi exposto à cruz. Por isso que o autor vai dizer: é impossível renová-los para arrependimento. Ele está fazendo um convite para refletir sobre isso. Ele está nos fazendo pensar sobre esse absurdo. Por que é um absurdo? Porque é um absurdo se apegar ao cristianismo. Escuta isso. Se apegar ao cristianismo. Se apegar às realidades da fé cristã. Mas não receber Cristo como Senhor, como Salvador, como de fato Ele é. Como redenção e como obra completa e perfeita. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, Ele é o auge. Ele é o auge daquilo que Deus fez em nós. Jesus é o auge. É o ponto mais alto. É tudo o que de Deus podemos ter. Eu preciso encerrar, acabou meu tempo. Mas em resumo, o autor vai dizer: é impossível que esse tipo de fé, onde Jesus e mais alguma coisa, onde Jesus não é suficiente, onde que rituais teriam que ser adicionados. Ele está dizendo: isso é impossível. É impossível que essas pessoas, que esse tipo de fé traga qualquer pessoa para o arrependimento, está entendendo? Essa fé não vai trazer ninguém para o arrependimento. Por isso que é impossível. Esse tipo de fé é impossível. Não vai vir outro Messias. Não vai vir outro para nos reconciliar com o Pai. A cruz já teve Deus pregado nela. Glória a Deus. É impossível que esses homens, se apegando à antiga aliança, encontrem um outro meio de redenção, senão Cristo Jesus. É impossível renovar para o arrependimento aqueles que rejeitaram Cristo como objetivo, como aliás o objeto de arrependimento. Rejeitar Jesus como Salvador, mas não, aliás, rejeitar, mas se apegar aos elementos do cristianismo. É esperar que Ele morra de novo. Eu me aproprio do que eu quero, mas isso não é suficiente. Então é como se eu estivesse esperando que Ele morra de novo. É isso que o autor está dizendo. Mas Ele já morreu. Em resumo, agora sim eu vou finalizar. Estão felizes? Em resumo, ele está dizendo assim: imagina, o autor está dizendo, imagina se fosse possível alguém uma vez ser iluminado e provar o dom celestial e se tornar participante do Espírito Santo e provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e cair. Olha que absurdo isso seria, porque Cristo teria que morrer de novo por essa pessoa. É isso que ele está dizendo. Então, meus irmãos, saber de tudo isso, meditar nisso, ser confrontado, ser exortado nisso, é para nos encorajar. Eu me senti muito mais encorajado. Como é bom você saber, sabe? Como é bom você se apropriar da segurança da salvação. Ok, tudo bem, talvez você está aqui e você diz, não, mas eu não sinto essa segurança. Ok, e faz parte, porque terrível coisa também seria você ter essa segurança e não ser. Se enganar que é um salvo. Então não, de forma alguma essa mensagem é para trazer comodidade, passividade em quem precisa nascer de novo. Mas não depende de você, e sim do Senhor. E o Senhor que começou uma boa obra na sua vida há de completá-la. Então, essas advertências são para nos acordar e dizer, cara, irmãos,
É uma preocupação mundial saber para onde vai depois que morre. Todo mundo. Mesmo os que dizem que não estão nem aí. Porque se a gente for fazer aquele parâmetro de que a vida eterna é uma corda, né, de 15 metros, essa vida aqui é esse tamanho. Rápido vamos passar. Então, irmãos, ter a segurança da salvação é maravilhoso. E isso não me faz pecar mais. Muito pelo contrário. Isso me faz, diante do pecado, diante do Satanás, diante das tentações, da minha carne gritando, querendo pecar, ou mesmo diante das minhas falhas, dos meus erros, eu poder saber quem eu sou, o que Deus fez na minha vida. Porque ainda que eu tropece, eu sei que não é aquilo que eu quero para a minha vida. Mesmo que eu falhe, mesmo que eu peque, conscientemente, eu sei que aquilo não é o que eu quero para a minha vida. Então, para mim, sim, é rápido, é fácil, mas pela graça e misericórdia de Deus, voltar para o caminho do arrependimento. Amém? Faz sentido ou não? Fica de pé, por favor.